Irmão, e o flash solar? O flash solar, ele é uma ferramenta cósmica e uma ferramenta divina que ela é utilizada para libertar planetas. Quando esse planeta está prestes a deixar de ser um planeta de dualidade, é movimentado um processo que chama-se o flash solar. O que é esse flash solar? O flash solar, ele é um pulso eletromagnético que é disparado no nosso planeta pelo nosso Sol. Ou seja, esse Sol que te bronzeia, esse Sol que você consegue olhar e admirar todos os dias quando ele surge, que ele nos alimenta de energia, esse nosso Sol, ele é um grande capacitor. E como um grande capacitor, ele está o tempo todo se recarregando. Ele está recebendo energia do Sol central cósmico. E essa energia é a energia que ele usa para disparar esse pulso eletromagnético. Esse pulso eletromagnético que está prestes a chegar, ele vem para desativar algumas ferramentas que os nossos irmãos da não-luz utilizaram aqui nesse sistema. Então, esse flash, ele vai desativar essas ferramentas e após desativar essas ferramentas, ele vai também mudar esse processo de dualidade do nosso planeta. Então, é como se fosse dado um choque no planeta como um todo, e esse choque servisse para ativar a memória cósmica dos seres que estão aqui. Agora você vai entender porque eu fiz toda aquela introdução falando sobre o que você é. Quando esse pulso eletromagnético chega e a gente é afetado por ele, existem dois movimentos que acontecem. Um primeiro movimento é que, se você tem energia compatível com essa frequência energética que vai chegar, naquele momento em que você receber esse pulso eletromagnético, a sua consciência ela vai se desbloquear. Você não acha estranho o fato dos seres humanos conseguirem usar apenas 5% de sua capacidade intelectual? Pois é, essa limitação toda que aconteceu, ela aconteceu por conta de todos os processos de manipulação do nosso DNA, que foram feitos pelos nossos irmãozinhos da não-luz. Eu já contei em alguns momentos sobre a história dos Anunnakis, mas em outro momento eu vou trazer essa história com mais detalhes para vocês. Mas esses seres, eles manipularam, eles mexeram no nosso DNA. E isso limitou a nossa capacidade evolutiva, ou seja, nós não temos a capacidade de evoluir da forma como era para ser naturalmente, por conta dessa limitação que foi colocada. Claro que não foi apenas essa limitação do nosso DNA, né? Da forma como eles manipularam. Eles vêm usando outras ferramentas para nos manter limitados. E tantas outras coisas que eu vou até evitar de falar aqui, às vezes eu esqueço, mas eles usam várias ferramentas, né? A alimentação, a água, as vaques, os medicamentos, uma série de outras coisas que limitam esse nosso crescimento intelectual e esse nosso crescimento espiritual. Naturalmente, se nós estivéssemos nos desenvolvendo como seres livres, provavelmente a raça humana já teria a capacidade de se teletransportar, de se comunicar telepaticamente e de fazer tantos outros processos. Tudo isso foi limitado por conta dessa interferência que houve aqui no nosso planeta. Então, dentro desses movimentos todos, quando o flash solar chegar, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai desativar todas essas ferramentas que existem aqui,
todas essas ferramentas desses nossos irmãozinhos que nos aprisionam. Então, o Sol central cósmico está carregando a bateria do nosso Sol, do Sol da nossa galáxia. E quando o Sol da nossa galáxia soltar esse PEM, esse pulso eletromagnético, essa energia ela vai desbloquear a nossa memória. E nesse momento que desbloquear a nossa memória, nós vamos lembrar quem nós somos, nós vamos lembrar as experiências que nós já vivemos em outros planetas, nós vamos lembrar que essa roupinha linda que você chama de corpo é apenas uma roupa. Então, muitas coisas vão vir à nossa lembrança. E tudo isso vai trazer a libertação que a gente necessita. A grande questão, e o que é importante eu falar nesse momento, eu vou falar um pouco mais do que vai acontecer de positivo depois. Mas eu preciso primeiro falar de um cuidado que nós temos que ter. Imagina assim, um flash solar acontecendo em um planeta como o nosso. Eu gosto, nessas palestras, de usar a analogia da casa. Algumas pessoas que me acompanham há muito tempo já ouviram eu falar dessa analogia. Mas imagine assim, imagine a sua casa hoje. Imagina que na sua casa existe uma energia que alimenta tudo, que é uma energia 110. Por exemplo, a capacidade energética da casa, né? Ela é uma energia 110. E todos os eletroeletrônicos, os eletrodomésticos que estão conectados, né, na corrente elétrica dessa casa, elas funcionam com a corrente 110. Então, o que isso quer dizer? Está tudo funcionando com a energia 110. O que será que aconteceria se a companhia elétrica da sua cidade decidisse trocar essa frequência energética da sua casa sem comunicar você? Então, digamos que eles chegam lá no poste, né, e colocam uma conexão a mais lá, em vez de ter uma energia 110, da noite para o dia, naquele momento, começa a ter uma energia 220, mais potente. O que será que iria acontecer com os eletrônicos, com eletrodomésticos que estão conectados nessa casa, que não estão adaptados à frequência energética de 220? Queimaria, né? Então, o que acontece quando você liga um equipamento 110 numa energia 220? Queima, né? Pega aquele fogo e é aquele negócio feio de ver, né? É mais ou menos isso que vai acontecer com muitos no momento em que o grande flash solar chegar ou acontecer. Para quem ainda não entendeu, esses picos de energia solar que nós estamos experimentando há um tempo, eles já estão fazendo esse processo de preparar o nosso corpo físico, preparar nossa mente, preparar o nosso espírito. Às vezes, a gente não tem esse conhecimento, mas quando a ressonância Schumann, que é a frequência do campo do planeta, está muito alta, existem alguns sites que medem essa frequência. Muitos já sabem disso, mas é importante eu falar por conta dos irmãos que ainda estão no processo inicial de despertar, que pode achar estranho isso que eu estou falando. Mas todas essas informações que eu estou trazendo servem como fonte de pesquisa. Você pode pesquisar, muitas você vai encontrar em alguns lugares. Então, a ressonância Schumann, que mede essa capacidade de energia que tem no campo do planeta, ou o batimento cardíaco do planeta, é uma forma da gente saber em que intensidade, em que nível de intensidade está essa entrância de energia no planeta, em que nível está entrando essa energia solar no nosso planeta. Então, com tudo isso, ficou mais fácil para você entender um pouquinho. Essa energia, pouco a pouco, ela está mexendo no nosso DNA. Ela está desbloqueando o nosso DNA
e ela está preparando o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual para essa grande virada de chave. Lembra da analogia que eu falei? De a companhia elétrica mudar ali a energia da casa, de repente eles viram ali a chave e da noite para o dia o que era 110 passa a ser 220. Muito mais potente. Irmão, o que vai acontecer com quem não está preparado para esse processo? As pessoas que não estão preparadas, o que vai acontecer? A mesma coisa que acontece quando alguém coloca um eletroeletrônico ou um eletrodoméstico numa tomada que seja de uma voltagem maior do que a do eletroeletrônico. Vai queimar. E se vocês pararem para prestar atenção, isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Então, muitos já estão nesse processo de desencarnar. E esse grande flash solar, ele vai ser o responsável por um número muito grande de desencarne. Vital Froze sempre traz essas informações e tantos outros irmãos de luz que estão aqui servindo a trazer as comunicações, transmitem essas informações. Apenas 1/3 da raça humana vai ascensionar.